quero te fazer uma pergunta. Por que é que Maimônides não chega ao conhecimento popular judaico? Qual é o motivo? Ele tem alguma barreira com relação aos rabinos atuais? Tem gente que tem ciúme dele? Qual é a história disso aqui? Uma bela pergunta. Porque se você for frequentar as sinagogas, você vai ver que o ritual, a liturgia, especialmente na minha sinagoga, que é a Shogeg Milut Hassadim, que é uma liturgia sefaradi, é extremamente longa. E eu tenho, então, até advertido lá o nosso querido rabino Isaac Ben Zakkai sobre isso. Que, aliás, é uma grande figura. Grande figura. Faz um trabalho maravilhoso da conquista do jovem lá, Verdade. atraindo. Mas a liturgia, o ritual, o culto ainda é muito longo. Você há de convir que ninguém suporta hoje isso. Quem entra numa sinagoga, numa igreja, em qualquer lugar, está pensando na pagar o condomínio, pagar um imposto, preocupado com a violência urbana. E qual é a sugestão? O homem foi feito para o ritual e não o ritual para o homem, é o que dizia Maimônides. Isso que eu queria dizer. Entendeu? Então é preciso encurtar esse ritual, essa liturgia, para segurar. Porque o púlpito, por exemplo, que é a nossa tribuna sagrada, onde se faz a pregação da fé judaica, muitas vezes ela é utilizada até para fins políticos, e eu sou contra isso. Encurtar essas pregações, encurtar talvez isso. Mas lá eles não admitem. A sinagoga é uma filosofia conservadora. Por que discutir? Não é verdade? Eu acho que surgiu os reformistas por causa dos conservadores. E assim é a vida. O bem só existe porque existe o mal, apesar do mal. Vamos conviver com isso. O que você entende que possa ser aplicado na vida cotidiana da comunidade judaica ou de comunidades judaicas como a do Rio de Janeiro, por exemplo, que Maimônides pregou? Pregou? Os preceitos de higiene da alimentação, por exemplo. Não comer feito galinha ciscando, porque você não pode encher mais do que 2/3 do seu estômago. Agora veja, qualquer médico hoje ligado a esse estado de saúde, né, que é o emagrecimento, que é a grande preocupação hoje, se lê Maimônides vai ficar impressionado de ver como naquela época, em 1104, ele pregava que a pessoa não devia ficar ciscando, não encher mais do que 2/3 do seu estômago, não fazer esforço, nenhum esforço, depois da alimentação. Nós estamos falando de 903 anos atrás. Exatamente. Preste atenção. Ele aprendeu muito com Averroes, que foi um grande filósofo árabe, Averroes. Mas depois se afastaram por questões da história dos almohadas, que é uma coisa interessantíssima esse problema da alimentação. O banho, ele dizia assim, evitar o choque térmico da água fria. Agora veja que coisa importante, tem pessoas que mergulham diretamente numa piscina, no mar, e não sabem muitas vezes se a água está muito fria. Aquele choque térmico pode levar a uma morte súbita, ele previne contra isso. O banho, molhar primeiro o joelho, depois o segundo joelho, então enfrentando o banho de uma maneira lenta. Coisas fantásticas, que beleza que foi esta medicina. Ele transitou pela área comercial? Não. Que você saiba? Não cobrava absolutamente. Não é isso. Eu digo, ele transitou na área das sugestões de como levar o cotidiano dos negócios, como levar o comércio? Não, o comércio não. O que é que você observou aqui, além da medicina, que ele tenha deixado de grande interessante, de grande interesse para as pessoas? Sem dúvida, a parte filosófica do Maimônides, o Guia dos Perplexos, é um trabalho fenomenal, que os filósofos diziam, eu fiquei mais perplexo do que nunca depois que li, né? Porque é um trabalho de filosofia. Você sabe que quem estuda filosofia é uma coisa impressionante, né? Aquele grande judeu, que aliás não era holandês, o nome dele era de Portugal. Você lembra o nome dele? Maravilhoso. Que foi excomungado pela comunidade judaica de Amsterdã. Lembra? Não lembro, mas você vai lembrar. Eu vou lembrar daqui a pouco. Ele estudou muito o Guia dos Perplexos, do Maimônides. Entendeu? E preconizar, ficou mais perplexo do que nunca. Mas hoje a obra também fantástica, foi incorporada aí ao acervo de filosofia do mundo inteiro. Me diz uma coisa, Samuel, você entende que as comunidades judaicas estão preparadas hoje, do jeito que elas vivem e são organizadas, para uma onda
radical de preconceito, de discriminação contra os judeus? Ô, Ronaldo, você acha que as instituições... o judeu é o povo do alerta e da eterna vigilância. Mas você acha que as instituições que nós temos hoje saberiam se comportar diante de uma dificuldade nesse nível? Não, eu acredito num trabalho, sem favor nenhum, um trabalho de uma Menorá, um trabalho de uma federação israelita, um trabalho de uma Anajub. Vigilância constante é a nossa cultura. Eterna vigilância. Nós não podemos cruzar os braços. Veja que se faz esse amaldiçoado desse presidente do Irã, que nega a existência do Holocausto. E por acaso, no Brasil, a lei penal, a lei que prevê a lei do preconceito, ela não contempla o Holocausto. Está sendo estudado, nós estamos fazendo um grupo de estudo, através até a pedido do presidente lá da Anajub, Dr. Newton Eisenman, no sentido de incluir como tipo penal a negação do Holocausto e dos crimes contra a humanidade. Para você ter uma ideia, Samu, nós estamos terminando o programa em 2 minutos no primeiro bloco. Eu rapidamente vou fazer uma colocação e no segundo bloco você vai discorrer sobre isso. Até 1989, não havia no Brasil nenhuma, sequer uma lei que citasse a condição judaica ou a condição do preconceito com relação à propaganda nazista. Naquela época, a comunidade me elegeu vereador e o meu primeiro trabalho foi uma lei que proíbe propaganda nazista através da difusão dessas ideias da cruz suástica e por aí afora, na municipalidade do Rio de Janeiro. Essa lei, eu fui procurado por diversos vereadores do Brasil inteiro e ela existe hoje em mais de 30 cidades, inclusive em São Paulo, no Rio Grande do Sul, nas grandes capitais como Minas Gerais, e está na Constituição também. Então, eu pergunto a você, se não falta a nós judeus, e a Anajub, e a todas as similares no Brasil, uma efetiva caminhada em função de legislativo e judiciário, para que nós possamos ter mais proteção, não apenas contra os judeus, mas contra todos aqueles que se sentem discriminados e, de uma certa maneira, preconceituados? Para não passar ainda, para que daí é tempo, o filósofo a que eu me referi chama-se Baruch de Spinoza, ou Benjamin de Spinoza, que na verdade não era Spinoza, é Espinhosa porque ele veio de Portugal. Mas vamos lá, os judeus continuam desprotegidos no mundo, especialmente aqui neste Brasil. Hoje, com os meios de comunicação, com essa velocidade que nós temos, eu acho que nós temos que ter muito cuidado e muita cautela. Verdadeiramente muita cautela. As coisas acontecem muito rápido. Não é levar terror, nem preocupação com movimento antissemita qualquer, não. É porque, veja, a Bolsa de Valores lá da Ásia, né, sinalizou um problema sério. Como pode sinalizar um problema sério este Irã, maldito Irã, este Iraque, esse Afeganistão? Qualquer movimento que nos preocupe. É preciso que os judeus criem uma concepção que é muito importante, porque as minorias étnicas, religiosas e raciais, elas têm isso. Se unem no momento de preconceito. Precisa união, divisão. Ninguém é obrigado a gostar um do outro. Ninguém é obrigado. Ninguém explica por que existe a simpatia nem a antipatia. Isso é um problema ainda muito sério para ser discutido. Mas se obrigar com o seu correligionário, com o seu co-irmão em defesa de uma causa, é obrigação de todos nós. Eu vejo muita divisão nesse sentido. Entende? E vejo com uma certa preocupação. Há necessidade de uma... E eu volto a repetir a frase. Eterna vigilância. A nossa cultura é eterna vigilância. Ficar atento aos fatos que acontecem no mundo para nós nos precavermos. Estamos encerrando o nosso primeiro bloco e já voltamos com Samuel Buzaglio e esse poço de conhecimento. Até lá.